A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Vou aproveitar que você está de pé. Abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis está logo após o livro de Samuel, na Bíblia, no Antigo Testamento. Tem 1ª e 2ª Samuel. E aí você vai ter 1 Reis e 2 Reis também. Abra a sua Bíblia aí e vamos meditar nesse texto da palavra de Deus, o capítulo 19, 2 Reis, capítulo 19. E como nós estamos falando desse propósito de oração, Igreja do Senhor, né? A nossa vida tem que ser uma vida com propósito, não de propósito. De propósito é diferente de com, né? Quando você coloca um propósito no coração e convida Deus para agir ao seu favor, Ele age, Ele opera. E nós sempre dizemos que essa igreja, assim como o pastor Jean tem ensinado e orientado a igreja, a todos nós, está em propósito. Você tem uma vida em propósito. Obrigado, Reginaldo. Deus abençoe. E o que vai acontecer aqui, às vezes as pessoas se preocupam, mas eu não consigo fazer jejum, não consigo fazer, né? Mas foi bem explicado. Você tirar algo, mas se você também puder fazer um dia e tirar ali uma manhã, uma tarde, ou um dia, você que tem o hábito de jejuar, faça esse esforço. Não deixe o inimigo soprar no seu ouvido e dizer que você não pode. Porque tem muitas coisas que nós pensamos que não podemos, mas não praticamos porque a voz do inimigo sopra no nosso ouvido dizendo, não faça, você não vai conseguir. A igreja está entendendo? Porque o poder da oração e o poder da intercessão é sobre esse texto que nós vamos ler agora. Você não imagina o poder de Deus agindo na sua vida por causa do propósito. Há um grupo de mulheres que vem orando aqui por nós, pela igreja, pelos líderes, pelos pastores, já há muitos dias, há muitos meses. E entenda que você está inserido nessa oração, nessa intercessão. Esse trabalho, ele não está começando hoje, ele já está acontecendo há muito tempo. Agora é um propósito específico nesses 30 dias. E se você quer ver a glória de Deus sobre a tua vida, creia nisso, creia no propósito. Se não puder fazer, não murmure, não reclame, não abra a boca para dizer coisa negativa. O Espírito Santo está me orientando agora sobre isso, eu estou compartilhando com você, não estou cobrando nada de ninguém. Mas a própria Bíblia diz que aquele que não soma, não atrapalha. Isso é a palavra de Deus que fala, não é o homem que diz. Porque o que está sendo realizado aqui é coisa séria. E Deus não brinca. Agora você quer viver o sobrenatural de Deus, como foi dito a palavra de Lucas, creia somente. Creia somente. Amém, irmãos? Então nós já estamos no propósito, e eu creio que você também está nesse propósito com toda a igreja. E nós veremos e ouviremos testemunho para a glória de Deus. 2 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler aqui o versículo 1, que diz assim: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes,
cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há força para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu servo ao rei Assíria, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías disse: assim direis o vosso Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemam. Eis que colocarei nele um espírito em que ouvirá um ruído e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Amém? Pode se assentar. Só virei um pouco aqui, está vindo, o vento está gostoso, mas está vindo na minha cabeça. Amados, esse texto de Ezequias é um texto de fé. E Isaías aparece aqui porque ele é chamado, ele é convidado a orar por Judá. Esse texto de 2 Reis é um texto que ele fala sobre oração e o poder da intercessão. Exatamente o que nós vamos fazer. O texto lido aqui nessa noite, a Escritura garante que não há causa impossível para Deus. Mas quais são essas causas? Todas aquelas que eu e você vivemos. Seja ela material, seja ela física, saúde, ou seja ela espiritual. Ezequias é um homem que adorava a Deus, temente a Deus. A Bíblia diz que o rei Ezequias, ele reinou por Judá 29 anos. Ele tinha um compromisso com a cidade de Judá, com o povo. E durante 29 anos ele estava reinando, cuidando, governando ali aquele povo. E em 2 Reis vai dizer que ele era um rei piedoso. Ele era um rei que ele acreditava nos relatos bíblicos. Ele falava sobre o poder de Deus. Ele falava sobre, eles não tinham Bíblia, mas era pergaminhos, né? Era folhas, papéis, escritos, a história naquele período. Então ele declarava sobre o poder de Deus. Ele falava o que ele via, o que ele ouvia e o que ele vivia. Hoje, quando você testemunha um milagre na sua vida, você está vendo, você está ouvindo e você está vivendo o que Deus está realizando na sua vida, amém? E é exatamente isso que nós vamos fazer nessa noite. Nós vamos clamar ao Deus que tudo pode, ao Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, é a Bíblia que diz. Infinitamente mais é aquilo que você não imagina, mas Deus está realizando. Então, esse rei, de acordo com os livros da Bíblia, em 2 Reis, a Bíblia relata que não houve um Deus igual a Ezequias na Bíblia. Não houve um homem igual à fé que esse homem tinha, e ele relatava nos dias em vida. A Bíblia diz que nunca houve um rei que governou
em obediência, nem antes e nem depois de Ezequias. Olha que interessante. Nós aprendemos aqui que a vida que você vive hoje, eu e você, ela é única. E só você vai viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Você crê nisso? A história que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã, é só você que vai viver essa história. Ninguém mais pode viver a tua história. Nem alguém da sua família. Porque o que está preparado para você, é só você que pode viver. Então convido você a buscar, a interceder, a orar. Porque a causa que para nós, ela pode parecer impossível, para Deus, o dono do ouro e da prata, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou e nos formou, Ele diz que não há causa impossível para Ele. E isso não é um livro de regra. A Bíblia é um livro de fé, de esperança. Então, você tem que trazer à tua memória, como está em Lamentações, capítulo 3, quando o profeta Jeremias disse: eu trago à memória aquilo que me traz esperança. E nessa noite, através da intercessão, o que tem trazido esperança para a tua vida, igreja? É a palavra de Deus. Você tem crido que Deus, Ele tem poder para agir sobre a tua vida? Se você crê nessa noite, você tem esperança. Então o profeta diz, no momento de dificuldade, de luta, de tristeza e de angústia, ele diz: eu tenho que encher a minha mente. Quando eu estou no meio de uma dificuldade, de uma enfermidade, de uma luta espiritual ou material, ele disse: eu tenho que trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Deus é a minha esperança, aleluia. Deus é a tua esperança, igreja. Creia, aleluia, o Senhor é a tua esperança. Talvez você está vivendo uma luta hoje, mas o Senhor está dizendo: filho meu, filha minha, traz à tua memória aquilo que te traz esperança, fé, crer nas Escrituras, ler a Bíblia Sagrada, interceder. Quando vem a luta, vem as dificuldades, dobre o teu joelho, entra no teu quarto, vai naquele lugar que você tem intimidade com Deus, começa a orar, começa a chorar, começa a clamar, diga: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu preciso que o Senhor venha intervir na minha causa. O rei Ezequias, após 29 anos servindo ao Senhor, governando, ele recebe uma carta de Senaqueribe. Quem era Senaqueribe na Bíblia? Um rei assírio, que montou ele governava um exército, e ele tinha fama que por onde aquele exército passava, ele saqueava as cidades, as tribos, eles sequestravam pessoas, mulheres, homens e crianças, ele fazia destruição, e ele passava a dominar aquelas cidades. Então ele vinha ali já há um bom tempo, amedrontando, tomando governos, e fazendo história naquele período. Então, ele envia uma carta ao rei Ezequias, porque ele já tinha conhecimento que em Judá havia um Deus que o povo clamava, e o Deus de Ezequias, ele guardava, irmão Pedro, o povo, e dava livramento. Olha que interessante. Se tão somente nós clamarmos, Deus atende a tua oração. Se tão somente clamar, e clamar é fé, é ter esperança,
Porque de nós mesmos, se eu e você formos clamar humanamente falando, nós não teremos recurso nenhum aqui na terra. Porque a própria ciência já chegará à conclusão que os recursos humanos um dia eles vão acabar. Mas sabe o que Deus diz lá em Lamentação capítulo 3? Quando Deus, ele se revela pelo Espírito Santo ao profeta Jeremias, dizendo que as minhas misericórdias, elas duram para sempre. E as misericórdias de Deus sobre a tua vida, ela dura para sempre. E a palavra para sempre na Bíblia quer dizer eternamente. As misericórdias é eterna sobre a tua vida quando você crê. Mas alguém pode se perguntar o que é misericórdia? Misericórdia é tudo aquilo que Deus não permite você viver, e nem você sofrer, e nem você passar. Porque Ele te ama, Ele te guarda. Ele diz, o meu povo, eu guardo o meu povo. E o rei Ezequias, quando recebeu aquela carta, ele não pensou duas vezes. Um homem que temia a Deus, que entregava a sua vida a Deus todos os dias, ele orava, ele falava com Deus, ele lia as escrituras através dos pergaminhos, papiros, rolos. Ele cria no Deus de Israel, o Deus que enviava anjo, o Deus que fazia milagre entre o povo, o Deus que enviava comida, o Deus que enviava maná do céu, o Deus que atendia o povo na necessidade. Às vezes o crente tem uma dificuldade de acreditar que Deus pode fazer, mas Deus é poderoso para agir na nossa vida. E a Bíblia diz que Ezequias, ele entra no templo, ele rasga a sua roupa, porque aquele período era uma cultura que quando alguém era afrontado por aqueles dias, como hoje você é afrontado, as pessoas iam para a frente do templo, ou para as praças, e rasgavam as suas vestes, a sua roupa, pano de saco, como um ato de humilhação, dizendo, Senhor, eu sou teu servo, eu sou teu filho, me ajuda, tu está vendo a afronta que eu estou vivendo, a perseguição que está me assolando, eu tenho sido amedrontado, ameaçado, Deus, por essas causas. Homens têm blasfemado contra o teu nome, Senhor, mas eu creio que se tão somente nós clamarmos, o Senhor de Israel ouvirá a nossa súplica, a nossa oração, a nossa intercessão, e o Senhor vem nos visitar, porque haverá providência do Senhor, haverá intervenção do Senhor, o céu será abalado, o céu vai descer nesse lugar, e eu verei a tua glória, Senhor. Aleluia. Ezequias, ele faz uma profissão de fé, sem se envergonhar, sem se esconder. Então a Bíblia diz que o poder da oração em tempo de crise, de dificuldades, é algo extraordinário. E todo aquele que crê viverá o que Deus faz. Muda a vida das pessoas, muda a vida da família, salva, cura, liberta, restaura, da maneira dele e da forma dele. Ele mexe, ele adianta os processos, ele mexe com as papeladas, ele mexe no oculto que você está pensando que nada está acontecendo. Deus está mexendo, movendo o coração, mente de pessoas, até do ímpio. A Bíblia diz que se necessário for, Deus usa a vida do ímpio para abençoar um justo. Você já leu isso? Muitas bênçãos, muitas causas chegam até você, porque o teu Deus, Ele move o coração do ímpio para abençoar o justo nessa terra. Independente se ele tem condições ou não, a tua fé, ela pode mudar muitas coisas. Porém,
Ezequias, ele foi além, igreja. O homem e a mulher de Deus sempre sabe que você pode contar com a tua igreja, com os seus pastores, com os seus líderes, orando, intercedendo. Eu louvo a Deus que essa igreja, ela tem um relógio de oração, se você não sabe. Tem mulheres aqui orando de manhã, de tarde, na casa, na igreja, os pastores orando de manhã, de noite, à tarde, de madrugada. Não tem horário específico. Durante a madrugada inteira tem gente orando, diácono William. Tem gente levantando, dobrando o joelho e orando. Tem gente apresentando. Tem gente fazendo algo, intercedendo por você. Se você não sabia, o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite: eu tenho sondado a tua vida, a tua casa, a tua família. Quando você pensa que tudo está acabado, que eu não estou te observando, o Senhor está te observando. Só pense numa coisa: em agradar ao Senhor, em ser justo e reto, porque Deus ama aqueles que são justos e retos. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Ezequias só orava, só intercedia, mesmo quando o povo estava em pecado, errando, fazendo coisas erradas, cometendo aquilo que desagradava a Deus, o rei estava orando, e Deus dando direção para ele, porque quando você ora, o Espírito Santo vai te dar direção no que você tem que fazer. Quando você ora por uma causa, quando você sai da tua casa, você pede para Deus te guiar, Deus vai te guiar e vai trabalhar, negociar junto com você, aonde você for, aonde você estiver. Quando você disser: Senhor, eu não tenho palavras, Deus coloca a palavra pelo Espírito Santo na sua mente, na sua boca. Descansa. Não sai para guerrear com as tuas forças. Sai para a guerra com Ele. Ele é a tua força. O Senhor é a tua esperança. O Senhor entra com você na causa. O Senhor entra com você aonde você entrar, em qualquer estabelecimento, casa ou igreja. Deus está com você. Quando os reis iam guerrear, eles oravam, mas numa guerra vai haver morte, vai haver batalha, vai haver violência, mas eles saíam debaixo da bênção e da palavra de Deus, igreja, porque eles saíam para um propósito. E eu e você, quando saímos para um propósito hoje, você tem orado, você tem clamado. Ezequias, ele fez melhor. Ele pega um servo e manda uma carta ao profeta Isaías, amigo e irmão em Cristo. E ele sabia que Isaías era homem de Deus, profeta, e que tinha a mesma fé que ele tinha. E a Bíblia diz que aquela carta de afronta do rei da Síria chega até Isaías, a pedido de Ezequias, do rei Ezequias, e ele lê a carta. E viu ali que foi uma afronta. Alguém que estava desafiando a fé do rei Ezequias, do Deus ao qual ele servia. Quantas vezes pessoas chegaram até você e disseram para você que não adianta o que você está fazendo? Quantas vezes você recebeu algumas afrontas da boca de pessoas que disseram: viu, o teu Deus não pode fazer nada. Mas nessa noite o Senhor está dizendo pela tua palavra, pelo Espírito Santo, que Ele é Senhor na tua vida e na tua casa. E quando você clamar e abrir a tua boca, o milagre de Deus, ele acontece na tua vida, porque Deus tem colocado anjo para te guardar. Mas pastor, está tão difícil. Mas é o Senhor que te guarda e te guia, filho. E o que aconteceu com o rei Ezequias aqui, é o que acontece nas nossas vidas hoje. Mas há um ponto interessante e fundamental. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê, igreja? A palavra de Deus. Você tem dado ouvido à palavra de Deus? Ou ela tem entrado aqui e saído do outro lado? A palavra tem que entrar. Você tem que, meditar, crer, orar,
falar com Deus, gastar tempo, separar alguns minutos para orar, interceder e falar com o Senhor, clamar a Ele, apresentar os propósitos, porque você já está em propósito, você não vai fazer, você já está em propósito. Quando o Espírito Santo colocou essa estratégia aqui, quando a nossa irmã Rose estava aqui falando sobre essa estratégia, não é do homem, não é da mulher, é pelo Espírito Santo de Deus, e é nele que nós cremos. Quando alguém pensar que o homem está fazendo alguma coisa, está enganado. Se você não entrar nesse mistério, se você não entender esse mistério, se você não entender o que Deus quer fazer na tua vida, não perca tempo com outra coisa, porque é necessário crer, não lamentar, porque quem crê vive, porque milagre não se explica, milagre vive, milagre vive. O diácono William estava aqui explicando uma coisa, eu estava ali dentro falando glória a Deus, já se completou mais de um ano, e nada mais voltou, porque a obra de Deus era completa, e o que Ele realiza, Ele não deixa nada para trás. A palavra de Deus diz, creia somente, e Ezequias creu, e ele fez melhor, vou somar a minha fé, vou pedir para o profeta Isaías me ajudar, e vim sobre essa cidade profetizar. Mas a mulher de Deus, o homem de Deus, quando crê nas Escrituras, o profeta Isaías leu a carta, recebida por Ezequias, e da onde ele estava. Eu quero que você preste atenção, irmão, mulheres, crianças, jovens, que a fé que está dentro de você, e o poder do Espírito Santo, quando a mulher de Deus abre a boca, Deus realiza grandes obras. Quando o homem de Deus abre a sua boca, Deus realiza grandes obras. Quando um jovem, uma moça, um rapaz abre a sua boca, Deus realiza grandes obras. Isaías nem precisou ir até o rei Ezequias, porque ele creu, ele sabia o Deus que ele servia, e a quem ele clamava, e em voz ele disse para aquele homem, para aquele mensageiro, você vai dizer, ele disse àquele servo, você vai dizer essas palavras ao rei Ezequias. Olha que interessante, ele profetizava dizendo, e disse-lhe Isaías, assim direis ao vosso Senhor, o Senhor com S minúsculo aqui, porque era o servo, ia falar para o seu Senhor, ao qual ele prestava serviço, ao rei Ezequias. Assim diz o Senhor, agora ele está falando no Deus de Israel, porque todo profeta, quando ele declarava, ou ele ia falar sobre algo do Deus do céu, ele dizia, assim diz o Senhor, não diz o profeta, não sou eu que estou falando, era uma profecia pelo Espírito Santo, ele dizia, assim diz o Senhor. A necessidade de eu e você acreditar em Deus, é quando você lê a sua Bíblia, e quando você vê o início da frase do versículo dizendo, assim diz o Senhor, é Deus falando com você e comigo, é necessário que você creia. Isaías disse, não temas as palavras que ouviste, como as quais os servos do rei da Assíria me blasfemam. Isaías disse, aquele servo, você vai dizer para o teu rei, não temas, não tenha medo, sobre as palavras que esse rei da Síria está blasfemando contra o nosso Deus, contra nós. Por quê? O versículo 7, eis que colocarei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra,
e a espada o farei cair na sua terra. Isaías estava dizendo: vocês estão na proteção do Deus Altíssimo, do Senhor de Israel. Quando você recebe uma afronta, quando você recebe um desafio, entenda, a igreja do Senhor Jesus, que você está debaixo de uma palavra profética. Você está debaixo de uma bênção profética do Senhor sobre a tua vida. Há um Deus que te guarda, há um Deus que te sonda, há um Deus que te guia, há um Deus que Ele está no comando, Ele está no governo, e nada acontece com o povo de Deus, com cada um de nós, sem que a vontade de Deus seja realizada, que seja boa, ou que seja difícil, amarga, mas Deus continua no governo. Isaías disse, mandou a mensagem para Ezequias: não temas, continua orando, continua clamando, continua servindo ao Deus de Israel, e você virá a providência de Deus sobre a tua vida. Se você tem clamado, se você tem pedido, fique firme, adorando, porque Isaías disse que Senaqueribe, ele levantou afronta contra o rei e contra o Deus ao qual ele estava servindo. E no versículo 15 desse mesmo capítulo, do capítulo 19, o 14 diz assim: recebendo, pois, Ezequias a carta das mãos do mensageiro, e lendo-a, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. Ele recebeu a carta de volta. O 15 diz: e orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, os anjos, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Talvez você tenha recebido algumas afrontas e tenha se calado, mas o Senhor está dizendo: o teu recurso vem do Senhor, a tua resposta vem do Senhor. Se fez necessário, ele entrou no templo com fé. Não, eu recebi a carta que eu vou levar diante do meu Deus, porque Deus habita nessa casa, irmãos. Toda vez que você entra aqui nessa igreja, você entra na presença do Senhor, não importa o estado físico, emocional, ou o que está acontecendo na sua vida, entenda. Senaqueribe entrou no templo, você hoje entrou no templo, você entrou na presença do Deus vivo. Acorda, desperta, você está diante do Deus de Israel. Ezequias clamou como eu e você: Senhor, aqui está a carta, eu estou sendo desafiado. É na medicina? É um exame? É um resultado? É um documento? Ah, pastor Rubens, está lá em casa. Você perdeu a oportunidade. Qual que é o tema da campanha? Qual é o tema da campanha? Para Deus, nada é impossível. O Senhor está perguntando: mas por que o resultado está lá em casa? Mas por que a papelada está lá em casa? Mas por que os exames estão lá em casa? É o Senhor que está perguntando. Traz na presença dEle, igreja. Traz na presença dEle, Ezequias. Ele levou o templo, a dificuldade, disse: Senhor, está aqui, Deus. O Senhor é o Deus que tem ouvido o meu clamor, a minha oração. Ele não deixou guardado na gaveta, no criado mudo, na estante, nenhum lugar, não. Ele trouxe diante, ele trouxe no templo, irmão. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo está falando com você mesmo. Traga
à memória aquilo que te traz esperança. Traga o que está guardado. Você sabe que Deus está falando com você nessa noite. Traga diante dele e apresenta, porque o Deus do impossível, Ele quer realizar a tua vida. Mas pastor, eu creio, eu vou na igreja, eu sei que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas Ele está observando a tua fé. Eu gostei do hino que a irmã cantou aqui. Nossa irmã Cristiane. Eu gostei de todos os hinos. Eu estava observando a palavra. Faltou alguma coisa para aquela mulher? A mulher clamou e Deus reagiu. Deus interveio. Sabe o que o Senhor está falando aqui nessa noite? Não fica guardando aquilo que você pensa que Deus vai realizar lá na sua casa, não. Traz para a presença dEle. Você não vai deixar aqui, você vai andar contigo, mas pela fé, se apresenta diante dEle. Foi colocado um papel aqui, alguém pode pensar, mas o que é um papel? O Deus que você serve, Ele é onisciente, presente em todo lugar. Ele é onipotente, porque Ele está em todo lugar. O poder é dEle. Onipotente, onisciente, onipresente. A onipotência é conhecimento, é saber. E tudo que está escrito, Deus já conhece sobre a tua vida. Tudo que você escreve, o Senhor é poderoso, infinitamente mais para ler, pelo Espírito. Mas aqui é um ato de fé. E fé é um ato profético. Só quem crê, só quem realiza, só quem traz diante do Deus de Israel, como Ezequias trouxe. E a Bíblia diz que verdade é o Senhor, que os reis das Sírias assolaram as nações da terra, tomaram muitas cidades, tomaram liderança, mataram pessoas, assumiram cidades, mas quando chegaram em Judá, aconteceu assim, a partir do versículo 31, desse mesmo capítulo aí, se você tiver com a Bíblia aberta, versículo 31, diz assim, do 20 em diante, diz que Isaías conforta a Ezequias, na oração. No versículo 20, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. O Senhor falou, igreja. Quando você abre a tua boca, Deus fala por você. O rei da Síria afrontou o Deus de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneira a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz, e ergueste os teus olhos ao alto contra o santo de Israel. Aquele que é contra os santos de Israel, Deus intervém com a tua bênção, com a tua mão poderosa sobre o povo de Deus, a igreja de Deus. Versículo 31, porque de Jerusalém sairá o restante, e o monte de Sião, o que escapou, o zelo do Senhor fará isso. A Síria não entrará nessa cidade, nem alcançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, e nem alcançará contra ela tranqueira alguma. Preste atenção, amados. O profeta Isaías orou.
O rei Ezequias orou, e Deus respondeu à oração do servo de Deus, dizendo: os sírios não entrarão nessa terra, nessa cidade. Eles não vão lançar nenhuma flecha contra essa cidade, porque ela é minha, e os santos habitam nela. Tranqueira alguma entrará nessa cidade. Judá nem foi atacada, porque Deus não permitiu. Quando você abrir a tua boca e começar a orar, as lutas vão se afastar de você. As lutas vão voltar para trás, porque foi essas palavras que o profeta disse: o rei da Síria, Senaqueribe, não vai entrar nessa cidade, porque eu, o Senhor, colocarei o Espírito sobre ele, que ele vai voltar, vai bater em retirada, porque os que estão ali são meus, são amados meus, e sobre os meus ninguém vai tocar. Se você crer e clamar ao Senhor, é o Deus de Israel que te guarda, é o Deus de Israel que acampa na tua casa, no meio da tua família, e ninguém pode te tocar. Afrontado nós somos, perseguido nós somos, mas não somos abatidos. O apóstolo Paulo diz: fui perseguido, fui afrontado, foi abatido, mas não perdeu a sua fé. Então, pelo caminho por onde vieram, por ele voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amados, se tão somente clamarmos, Deus guardará a nossa casa, Deus guardará a nossa família, Deus guardará a tua parentela. Mas lembre de uma coisa: quando você entra num propósito, quando você começa a interceder, o inferno ele se levanta, as batalhas se levantam, as afrontas se levantam para amedrontar e fazer você parar. Nós temos visto isso. Nós entramos no propósito, nós já andamos num propósito, e temos apresentado a nossa família, a parentela e as pessoas, até a nossa casa. Mas os problemas já começaram a aparecer. Estava conversando com a minha esposa hoje. O inimigo já começa a mexer no meio da parentela, começa a trazer problemas. Mas nós não vamos parar de orar. Nós não vamos parar de apresentar a Deus as causas, não. Sabe por quê? Porque quando Ezequias orou, quando a igreja orou, quando Isaías orou, Deus ouviu a oração do justo. E no versículo 35, Deus fere os assírios e livra Judá. Leia aí o versículo 35 na sua Bíblia, leia agora, eu vou ler aqui. Versículo 35 do capítulo 19. E sucedeu aconteceu, pois que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 180 e quanto? 185.000 soldados. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Um anjo, igreja, um anjo lutou contra um exército dos assírios, e Deus derrotou ali, através de um anjo, 185.000 homens. Então, 36, Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi e voltou e ficou em Nínive, na sua cidade. Ele não seguiu a luta, porque ele perdeu o seu exército. E ele voltou para trás da onde ele saiu.
quando ele veio guerrear o povo de Deus. E o versículo 37 diz: e sucedeu que, assentando ele, prostrando na casa de Nissorec, seu Deus, com letra maiúscula, Deus da terra, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, oferiram a espada, porém ele escapam para a terra de Arate. Lá no versículo 7, o Senhor disse: a espada o farei cair na sua terra. Quando Senaqueribe, aquele que afrontou o Deus de Israel, voltou para a sua casa e começou a adorar o Deus dele, o Deus de barro, os próprios filhos pegaram a espada e tiraram a vida dele. Se cumpriu a palavra de Deus. Sabe que Deus está nos ensinando aqui, que quando alguém mexe com um justo, com a mulher que ora, com o homem que ora, Deus envia anjo para lutar ao teu favor. Deus envia anjo para te dar livramento. Vamos nos colocar de pé, porque o Senhor de Israel nessa noite, Ele está ouvindo a tua oração, e você começa a interceder e a orar e a buscar, porque todas as vezes que você interceder, Deus envia anjo para te guardar, Deus envia anjo para lutar com você. Você não está sozinho, e você não vai lutar sozinho. Essa igreja ora por você, os obreiros, os líderes, pastores oram por você, aqui tem mulher de Deus orando por você, tem homens orando, levitas orando, pessoas orando por você. Eu quero convidar aqui os obreiros, venham aqui à frente já.